Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando mais uma vez é Leonardo Sandri e vamos para mais um podcast dos Footlosers com os demais 3 compatriotas. Boa noite, Bruno. Boa noite, mais uma sexta aqui, nós juntos. É a melhor sextou impossível, né? Boa noite, João. Boa noite, rapaziada. Sextamos com respeito e com podcast. Boa noite, Léo Rocha. E aí, meus consagrados, como estão? Todos bem? Espero que sim. Andiamos para mais uma gravação. Tô bem demais no portunhol. Mano, rapaz. Você teria alguma frase motivacional em espanhol para motivar nossos seguidores? Se não has seguido o Footlosers em las redes sociais, és um bobão. Então, agora que você está motivado, vamos te motivar ainda mais, porque hoje a gente vai falar sobre a rodada do Brasileirão, a gente vai falar sobre a Liga dos Clubes no Brasil, até o Júlio Casares, presidente do São Paulo, falou um pouco sobre. Os próprios clubes organizariam o Campeonato Brasileiro, em vez da CBF. Tem também Copa América e Eurocopa, que já na sua fase inicial. E o drama de Eriksen, o jogador que, como diria aquela notícia, morreu, mas passa bem. A gente brinca agora, mas na hora foi uma coisa bem assustadora. O Eriksen caiu desacordado, ele literalmente chegou a falecer por uns momentos, porém, graças ao ótimo atendimento médico, ele conseguiu sair dessa e já postou foto no hospital e vai descansar com a família. O Eriksen está bem. Não sabemos ainda se ele vai voltar a jogar ou não, isso também não importa agora, o que importa é a saúde dele. Temos também Neymar. Foi eleito o melhor em campo na partida contra o Peru. O Brasil venceu com autoridade e chorou na entrevista, se emocionou, falou que só ele sabe o que ele passou nesses últimos 2 anos. Fica muito feliz de dar orgulho para esse povo brasileiro e de vestir a camisa amarelinha. Ele, que já é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé. E mesmo assim sofre com muitas críticas. Claro, nunca nos deu uma Copa, vai ter a chance ano que vem. Porém, será que as críticas são justas? É isso que você vai ver no debate daqui a pouco. E a pauta final, teremos um duelo. Separei 8 eternas promessas. Tem alguns nomes mais badalados, alguns menos, vocês vão ver. E aí, os 3 vão votar. Quem for avançando de fase vai às quartas, semifinal, e vamos eleger quem talvez decepcione o torcedor. Todos os 8 nomes a gente acredita que poderia render, mas não está rendendo o que deveria. Então, é isso, meus amigos. Vamos começar. Brasileirão rolando. E meu querido João, o São Paulo marcou gol até que enfim no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, para a torcida são paulina, não saiu com a vitória. Um jogo polêmico com a expulsão do Rodrigo Nestor, que o São Paulo criticou muito. O São Paulo tinha o jogo dominado, uma formação totalmente ofensiva. Não conseguiu sair com a vitória, embora tenha jogado melhor em boa parte do jogo. Ainda quase sofreu a derrota, o Wellington salvou uma bola em cima da linha. Comenta, o que você achou da arbitragem? A expulsão foi justa? E o que você acha? É preocupante esse início do São Paulo ou é normal? Eu não tô reconhecendo o São Paulo do Paulistão, mas eu vou falar uma coisa. A arbitragem foi um pouquinho mal. Eu discordo um pouco sobre o lance lá, se deu a expulsão. E o São Paulo seguindo, tomando como exemplo a incompetência do Corinthians, né? Viu o querido conterrâneo perdendo, empatando, começou a empatar e perder. E aí estamos aí sem ganhar. Chapecoense muito inferior, voltou agora para a Série A. Também não vejo futebol na equipe para poder conquistar algo melhor. A Chapecoense claramente vai lutar para não cair. E o São Paulo precisa reagir, entendeu? Porque tá irreconhecível esse time aí que ganhou o Paulistão. Quem também acabou decepcionando, perdeu em casa, foi o Corinthians, meu amigo Bruno. O Corinthians não conseguiu vencer o RB Bragantino, que não teve seu melhor jogador, Claudinho foi poupado, e mesmo assim conseguiu vencer com um gol que foi uma falha do João Vitor, que pediu falta no lance, o juizão mandou seguir. O Cássio acabou tomando entre as pernas, alegou falta de confiança. O Corinthians não pontua, Silvinho do pullover não evitou. Tem mais uma coisa que eu estava esquecendo. O Corinthians segue pressionado
e o Silvinho ainda não desencadeou uma boa sequência. Vai desencadear em algum momento, Bruno? Você acredita no Corinthians? É meio estranho o trabalho do Silvinho até o momento. É um trabalho que não trouxe resultado nenhum. Entendo que ele é um treinador novo, acabou de assumir o cargo. Ele precisa de tempo. Ele não tem tantas peças boas, porque o time do Corinthians tem um elenco muito limitado. E nessa temporada, pra mim, é brigar pra fazer 45 pontos e tentar não cair. Comparado com os outros rivais do estado, tá muito atrás. Só acho que tá no mesmo nível que o Santos aí, vendo pra ver quem tá pior, mano. Se tivermos São Paulo empatando, jogando abaixo do nível que vinha desempenhando o Paulista, com uma decisão questionável do VAR. Se tivermos Corinthians perdendo em casa, teve Paulista que conseguiu vencer na rodada. O Palmeiras enfrentou o Juventude. O Palmeiras conseguiu sair vitorioso do confronto. Um jogo que o Palmeiras era favorito, conseguiu vencer. O Santos, que também saiu derrotado, tomou a lei do ex, a lei que mais funciona nesse Brasil. Gol do Nenê. O Sport conseguiu vencer o Grêmio. O Grêmio é o lanterna, 0% de aproveitamento, perdeu todos os jogos até aqui. E o Léo disse que o Fortaleza acabaria como o líder, porém apostou na vitória do Fortaleza, se eu não me engano, ou apostou em um jogo apertado. Disse até que o jogo teoricamente mais fácil não era esse, porém aí está. A briga segue acirrada na ponta. Também gostaria que você comentasse o Grêmio ser lanterna no campeonato até o momento. E o São Paulo, Inter, Santos e Corinthians, de certa forma, beirarem o Z4. Surpreende esse início para você, tanto desses times perto do Z4 e dos times de menor capacidade financeira na ponta da tabela, Léo Rocha? Você acha que ainda vai mudar muito esse campeonato? Por isso que eu gosto tanto do Campeonato Brasileiro também. Ele dá várias surpresas, mas o que acaba prevalecendo no final é a consistência do clube. Então eu acho cedo para falar de vexame das equipes, até porque a gente está falando de duas equipes que estão ali beirando o Z4 e em último colocado, que foram campeãs estaduais. E eu acho que há uma discrepância assim, de São Paulo e Grêmio nesse começo de campeonato. O São Paulo ele teve confrontos difíceis. Ele pegou o Fluminense e aí conseguiu um 0-0 em casa. É um confronto equilibrado. E o Atlético Goianiense com um time muito organizado. Acabou perdendo, então por mais que São Paulo entre como favorito pelo peso da camisa, não é um resultado ridículo perder para o Atlético Goianiense do Eduardo Barroca. O que é surpreendente é empatar com a Chapecoense em casa. Eu acho que o Crespo acabou sendo prejudicado pela expulsão, que pra mim foi correta. Só que o que pra mim não foi correto foi a chamada do VAR. Eu critico muito essa questão de o VAR não ter que ser chamado pra isso e aquilo, mas é isso que você falou, ele tava de frente para o lance. Aquela foi a interpretação do juiz, que era um cartão amarelo. Pra mim era pra vermelho, mas o VAR não tinha que interferir nesse lance. Não nesse lance. O árbitro, ele deu o que ele achou em campo. Não precisava de uma revisão. E eu acho que a câmera lenta, tem horas que você potencializa a situação e tem horas que você a prejudica. Não dá pra você ter intensidade. Então, eu acho que era pra vermelho sim, mas o VAR não tinha que estar atuando na situação. Então pra mim foi errônea a chamada do VAR, mas o cartão sim é pra ser vermelho. E prejudicou totalmente o esquema do Crespo e depois veio o empate da Chapecoense. Mas eu acho que o início do São Paulo não é para ser alvo de críticas de todos. O do Grêmio sim, é um campeonato estranho que tá começando pro Grêmio. Mas ainda é tempo, faltam muitas rodadas à frente, foram apenas 4. O Grêmio ele tem um jogo a menos e vai ter um jogo a menos de novo dessa rodada do final de semana contra o Cuiabá. De novo, porque o estádio será utilizado para a Copa América, mais uma vez a CBF demonstrando sua desorganização. Em questão do Fortaleza, eu imaginei que ia terminar na ponta da tabela, porque tá um time muito organizado com o Vojvoda, mas eu falei do jogo do final de semana passado, que ia pegar o Sport e era o jogo mais tranquilo. Contra o Atlético Goianiense, não. Esse mesmo Atlético Goianiense que bateu o Corinthians, bateu o São Paulo, conseguiu segurar o líder Fortaleza. O Palmeiras, ele fez o que tinha que ser feito com um time de menor expressão que acabou de vir de acesso de Série B. O Juventude e a Chapecoense são os times mais frágeis para mim desse Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras fez jus à camisa. Pegou a Juventude no seu estádio e fez o que tinha que ser feito, diferentemente do Corinthians, que pegou um time muito preparado, que é o Red Bull Bragantino, e não foi competente. Eu gosto de separar o jogo em cada cesto dele. A gente tem 6 cestos no jogo. Cada 15 minutos você tem um cesto. O primeiro cesto do jogo, de 0 do apito inicial até os 15 minutos, foi muito equilibrado. Tanto que aos 18, o Corinthians conseguiu um gol. Depois disso, só Bragantino. Seria mais se não tivesse sido o Cássio, que falhou muito no gol. Já admitiu, pediu desculpa, disse que estava desatento. Não foi falta no João Vitor. O João Vitor falhou novamente. E o Silvinho ele não apresenta nenhuma proposta ainda de resultado, de resposta ao torcedor. E o Santos, a gente já comenta faz um tempo aqui da fragilidade do time. Pegou um time muito capacitado que é o Fluminense.
vai sim brigar por grandes coisas, já tá na parte de cima da tabela o Fluminense, então é um resultado comum, e agora vai ter um adversário dificílimo pela frente, que é o São Paulo. Vai ser um ótimo confronto que a gente vai ter na rodada do final de semana. Qual é o seu palpite pro Clássico Sansão? Tricolor. Quer arriscar um placar? Só o vencedor. 6-0 São Paulo. Polêmico, direto, reto, apostando na vitória do São Paulo no Clássico. E você, Bruno? Opinando sobre o Sansão, quem leva? Eu acho que dá São Paulo, velho. São Paulo favoritaço. 1-0. E você, João? Eu vou de empate. Cara, os clássicos que estão tendo, pelo menos aqui em São Paulo, eles estão bem pau a pau, sabe? Os jogos difíceis, onde as duas equipes acabam jogando defendendo. Então, pra mim vai ser a mesma coisa. O São Paulo até possa ser que ataque mais, por ter um time um pouco melhor, mas empate de 1-1. São Paulo que reencontrará seu antigo técnico, Fernando Diniz. E o último clássico Sansão foi a vitória do São Paulo por 4-0. Mas ainda voltando a falar do Corinthians rapidamente, até pegando o gancho do que o Léo Rocha falou. Léo, te incomodou? Tudo bem que foi uma infelicidade na alteração. O Silvinho colocou o Léo Natel e ele acabou se lesionando. Mas em um determinado momento do jogo, o Silvinho estava com Ramiro de falso 9 e 4 volantes precisando ganhar o jogo. Você acha que o Silvinho ainda não está, de certa forma, fazendo um laboratório excessivo do Corinthians? Que muitas vezes, em vez dele ser objetivo nas alterações para mudar o jogo, ele está fazendo testes em campo? Esse é o problema de você ter um técnico que chega no meio da temporada. Você não tem uma pré-temporada, uns jogos mais tranquilos, entre aspas, para você testar seus jogadores. Ele tá no momento que já entrou com a corda no pescoço, na corda bamba, já tá nítido, faz uns 6, 7 jogos que Luan não funciona na posição de falso 9, e aí nas alterações ele também não corresponde. Precisa de um centroavante, não tem nenhuma altura, pedem o jogo para colocar durante o meio da partida e ele não vai conseguir dar resultado. Não deu andamento do trabalho no começo do ano, e esse é o problema, a gente evidencia o problema de não ter planejamento. Demite um técnico, traz um no meio da temporada, não tem peças para dar para ele, o técnico se queima e se evidencia péssima qualidade do elenco. E para você, João, além disso, dessa atitude, também foram outras alterações questionáveis. Por exemplo, Fábio Santos fez gol no jogo do Brasileiro, na rodada seguinte, no jogo seguinte, que foi contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians precisando ganhar para classificar. Ele tira o Fábio Santos, bota o Piton. O Gil, que estava sendo muito questionado pela torcida, ganhou a vaga do Raul Gustavo, que era o zagueiro mais elogiado da equipe. O Silvinho tá errando por teimosia dele? Com certeza, eu acho que o esquema que o Mancini usava antes, eu acho que funcionaria melhor. Um 3-5-2, um sistema mais defensivo, mas com o meio de campo fluindo melhor, sabe? Eu acho que seria essa a opção a se tomar pro Silvinho. O Luan, igual o Léo falou, o cara não é um falso 9. Coloca o cara ali um pouquinho mais atrás, armando a jogada, bota uns dois pontas, ou aproxima alguém e coloca alguém para jogar com o Luan. Triangular ali, jogar um passe ali, fazer 1-2 com o Luan, para ele poder jogar livre ali e servir o atacante, servir o 9 que vai estar na frente dele. Isso, o Jô, o raio que o Parque tiver na frente dele lá para ele servir. Eu acho que o Silvinho peca aí. Então acho que o sistema 3-5-2 acho que seria melhor pro Corinthians. E o Léo, citando aí, ele não só citou o Corinthians nesses pontos, ele citou o Santos. O Santos é um time que também, sem planejamento algum, isso a gente pode perceber com a vinda do Diniz pro time, né? E são claramente os dois piores planejamentos do ano. Para você, Léo, até o Gemerson foi relacionado para esse jogo. Gemerson que tem contrato agora encerrando. O Corinthians tem uma gravíssima crise financeira, para muitos se não a pior da história. Mas você investiria no Gemerson? Ou você acha que é só trocar? Tem Bruno Mendes, tem o próprio Raul Gustavo. O que você acha que tá faltando pro Silvinho ajustar de vez o time do Corinthians? Assim, das peças que não são certeza ainda no clube, eu acho que o Gemerson é a peça a se investir. Até porque eu queria falar do que o Corinthians precisa para melhorar também, que é a transição ofensiva. É muito lenta. Quando o Corinthians recupera a bola, ele opta por esperar a defesa se armar, prefere os passes laterais. Precisa de um passe vertical na velocidade na transição ofensiva, porque senão você fica muito óbvio e você dá conforto à defesa adversária. Quando você pega a defesa desprevenida e você consegue partir para o contra-ataque rápido, é muito mais fácil de você marcar o gol. Não, mas o Corinthians ele prefere deixar a defesa adversária se armar e ficar tocando bola lateral entre seus zagueiros e tentar chegar em passes curtos até a área.
não é a melhor saída, precisa tentar melhorar essa transição ofensiva, e isso começa lá de trás. O Gemerson é um jogador que passa muito bem a bola, ele tem uma movimentação melhor que o Gil, por exemplo. O Raul Gustavo, eu até entendo a saída dele da titularidade do time, até por questões externas e internas também. Ele tinha falhado no último jogo dele, e aí logo depois veio o problema com o filho dele, que ele acabou perdendo nessa fatalidade. A mulher dele estava gestante e ainda ele acabou perdendo o filho. Isso gera um abalamento psicológico no jogador. Então eu entendo a saída repentina dele da zaga do Corinthians, mas eu acho que o problema é a movimentação, é a qualidade da armação das jogadas na transição ofensiva. Eu acho que isso começa lá de trás. Com o Gemerson isso pode melhorar sim. Aliás, Bruno, me corrija se eu estiver errado. João Vitor, ele voltou de empréstimo do Corinthians, para o Corinthians, no caso, jogando de lateral direito quando o Fagner não podia jogar. Em um dos jogos de Silvinho como técnico, ele escalou uma linha de 4 com Bruno Mendes improvisado na lateral e João Vitor, que havia feito ótimos jogos na lateral direita, suprindo o Fagner na zaga. O que você acredita que justifica essa escolha do Silvinho em colocar o Bruno Mendes na lateral, manter o João Vitor na zaga, sendo que o João Vitor já vinha mostrando autoridade na lateral direita? Se eu não me engano, o Bruno Mendes da seleção do Uruguai, ele já chegou a jogar como lateral, ele também tem formação como lateral, e alguns jogos também pelo Corinthians ele já jogou como lateral, e ele acho que pra mim ele quis fazer um teste, mano, porque não é possível, tipo, porque o menino vinha entregando bem na lateral, pra mim ele quis fazer um teste mesmo. Quem não tá pra brincadeira, quer dizer, na verdade aparentemente tá. É o Lucas Lima, foi flagrado numa balada, fase que já não é boa, perdeu o pênalti, um dos pênaltis, que acabou na eliminação do Palmeiras. Já virou meme por conta da harmonização facial, nunca rendeu o que era esperado no Palmeiras. Já tivemos casos de Gabigol, de Arboleda, David Neres e agora Lucas Lima é mais um que foi visto na balada. A torcida do Palmeiras o cobrou, ele pediu perdão, disse que estava errado. Porém, o clube já o afastou e há quem diga até que tem chance de Lucas Lima nem jogar mais pelo Palmeiras. Aí fica a critério do torcedor que gosta do Lucas Lima achar um desfalque. Para quem já não gosta, pode até ser um reforço. Mas mantendo no Brasil, houve o anúncio que os clubes querem criar uma liga brasileira que vai gerir o Brasileirão, por exemplo. Eles que iriam arrecadar os direitos televisivos e repassariam de acordo com a crença deles, a vontade deles, para que assim os clubes pudessem ser mais igualitários na renda e que pudessem ter mais renda também, porque eles acreditam que a CBF não passa. Coisa parecida da reclamação lá na Europa por conta da UEFA. Vale lembrar que já houve o Clube dos 13 no passado, porém isso é uma coisa que engloba todos os times da Série A e inclusive querem também ampliar para a Série B. É uma coisa que, pelo menos no papel, parece muito boa, não é mesmo, João? Há suas dúvidas, né? As nossas dúvidas. A chance disso ser um fiasco é grande, maior do que de dar certo. Assim, os clubes aqui no Brasil, eles nunca tiveram autonomia, né, para fazer um campeonato. Então, essa primeira experiência resultaria em um certo desastre. Mas não custa nada tentar, né? Trazer um novo modelo aí, substituindo esse atual ou substituindo um outro tipo de campeonato, porque o calendário brasileiro é um sufoco. Isso não é o que digo, é os próprios jogadores que relatam isso aí. Pode ser que dê certo, mas pra mim a chance disso dar muito errado é bem grande. É uma ideia animadora ou uma ideia que você acredita que vai por água abaixo, meu amigo Léo Rocha? Me animo muito com essa ideia. A gente vê ao redor do mundo isso acontecendo aos muitos. Na Europa, as 5 grandes ligas, eu não sei dizer se são todas, mas eu tenho noção de que a Premier League funciona dessa maneira, a Ligue 1 funciona dessa maneira. Não é a FFF que comanda a Ligue 1 da França. Eles têm uma liga de futebol profissional. São os clubes que gerem. Então, basicamente, o que os clubes querem? Eles querem uma maior participação, como o Léo falou, nas decisões para os clubes. O que eles entendem? E a CBF, ela tem vocação, como disse Júlio Casares, presidente do São Paulo, para a seleção brasileira de futebol. Quem tem que gerir as coisas dos clubes, as rendas dos clubes, todas as decisões para eles são os próprios clubes. Então eles querem uma maior, um poder de decisão maior nas atitudes tomadas em relação ao futebol. Em questão de futebol na liga, a gente não ia ver mudanças evidentes. O campeonato ia ser continuado a acontecer com 20 clubes, com acesso e descenso. Há já uma possibilidade de parceria com os times da Série B. A positiva é bem possível de acontecer. Então eu acho que pode sim dar muito certo. Há tempos que isso vem sendo possível. Já houve com o Clube dos 13, mas eu acho que a vontade agora é maior e a organização
organização também, porque engloba todos, você não faz um nicho, você não faz um bolinho ali dos que você considera maiores, você une todos. E o que eu acho legal de ver, Léo, é a união que os clubes estão tendo, que os dirigentes estão tendo. É um pensamento igualitário de todos. E o que fique claro, eles vão ter o poder de decisão sobre a liga, mas eles vão arrumar alguém para gerir. Vai ter um CEO da liga, vai ter alguém que comande, mas a decisão vai partir dele. A administração não vai ser de um dirigente de um clube X. Todos vão ter o mesmo poder de resposta a qualquer decisão tomada em relação ao futebol. Eu acho que vai ser muito benéfico para o futebol. A gente vê isso aos montes na Europa e no mundo inteiro acontecendo, sendo muito benéfico para todos. E eu acho que assim, no momento nerd também. Se você era a favor no Capitão América Guerra Civil, do time do Capitão América, você tem que ser favorável à Liga de Futebol do Brasil pelos clubes. Porque o que eles buscavam no Capitão América, o lado do Capitão América, era a autonomia. Eles não queriam ser comandados por uma instituição, uma entidade. Não que no Brasil eles queiram uma ruptura com a CBF, nada disso, nem com as federações estaduais, mas eles querem ter maior autonomia nas decisões, poderem ser decisivos nas questões que gerem o clube. Então eu sou Team Cap e sou... Perdão, eu sou Team Cap e sou Liga Nacional do Brasil pelos clubes. Não te preocupa que essa escolha do presidente, do comandante da liga, que isso possa acabar sendo mais do mesmo e esse presidente seja uma mera formalidade que acabe não tendo nenhuma autonomia e apenas esteja lá de enfeite, ou até tendo um pensamento mais pessimista que contribua para, de certa forma, uma possível corrupção no futebol seguir agindo da mesma maneira? Ah, sim, isso é importante de se perguntar. Isso é algo que os clubes têm que ter em mente na hora de trazer alguém, porque quem tá no poder tem ideais, tem os seus próprios ideais. Clubes, eles vão ter essa responsabilidade de colocar alguém lá. O Júlio Casares, ele comentou isso na sua entrevista, que eles não trabalham com a possibilidade desse risco. Já se imagina que eles vão tentar colocar alguém competente no cargo para que eles se assegurem de que os ideais das pessoas não venham influenciar nas decisões da liga. Que eles tenham essa segurança de que vai ter alguém confiável no cargo e de que a segurança da liga vai ser sempre em primeiro lugar. Não haja nenhuma possibilidade de corrupção. Vale destacar que 19 dos 20 clubes atenderam prontamente. Só o Sport que não deu a resposta logo de cara. Muitos falaram até por conta do Clube dos 13. O título de 87, considerado da CBF, é do Sport, do Clube dos 13 é do Flamengo. Então o Sport indo contra isso da CBF poderia até, de certa forma, perder o título. A CBF mudar a decisão, mas foi desmentido. O Sport alegou que não decidiu prontamente porque está sem presidente e ia esperar a eleição para o presidente poder soltar a nota oficial em nome do clube. Também as mudanças que ocorreram nos clubes. O Lisca pediu demissão do América Mineiro, era dado como certo no Inter, porém o Internacional, as últimas informações que nós da Footlosers temos é que Osmar Loz, ele mesmo, ex-técnico da base e do profissional do Corinthians, deve ser efetivado. O Inter que jogou bem até contra o Atlético Mineiro, mas acabou sendo derrotado. O Cruzeiro conseguiu vencer na Série B com o Mozart. O Lisca, aliás, é especulado no Cuiabá. Bom, agora saindo um pouco do Brasil, vamos ampliar, não vamos nem sair do Brasil, porque a Copa América está sendo aqui. Então vamos falar do nosso continente. O Brasil que venceu na estreia, venceu com facilidade a seleção peruana. A Argentina e o Uruguai vão fazer o grande jogo da rodada. Aliás, agora, sempre bom lembrar, isso está sendo gravado sexta à noite, o jogo vai ocorrer agora às 9 horas. A Copa América tá rolando e o Brasil vai confirmando seu favoritismo 100% até agora. 2 jogos, 2 vitórias tranquilas, mesmo sem muito brilho. O Brasil vai atingindo sua melhor sequência de vitórias, Bruno. Você acredita que o Brasil vai levar essa Copa América sem susto? Deve ganhar com facilidade. Dá pra ver, que pra mim eu não vejo nenhuma seleção América que, seja pra bater de frente com o Brasil, que tenha futebol pra isso. A Argentina tem jogadores pra isso, mas querendo ou não, o time é uma bagunça e vira e mexe tem alguma polêmica lá, o time perde um jogo estranho, ou tem um apagão e toma goleada. Não é um time muito confiável. Então, pra mim, o Brasil é o claro favorito pra Copa América e chega como um dos favoritos pra Copa do Mundo, assim, do ano que vem. Léo Rocha, Lionel Messi segue vivendo um drama na seleção argentina. A Argentina que empatou na estreia com um gol de falta, um belo gol de falta de Lionel Messi. Ele que deu muitas bolas para o ataque fazer o gol e acabou não convertendo. Ele que já não tá mais
ele não tá mais nos seus grandes momentos em questão de idade. Você acredita? O que você acha que resume? Para resumir, eu acho que é só a gente ver o que acontece no Barcelona também. Claro, com as devidas proporções, mas lá ele tem a mesma dificuldade que ele tem na Argentina. O Messi é o famoso Noé. Entendedores entenderão. Qualidade ele tem, isso é indiscutível. E ele não tem companheiros à altura. Principalmente na Argentina. Não acho que dá ainda para ele ganhar alguma coisa. E lembrando que, a todos que falam, ele já ganhou alguma coisa com a Argentina, mas não com a principal. Ele ganhou Olimpíadas em 2008, junto com Di Maria e Agüero. Mas no profissional não acho que tenha chance de ganhar. A Argentina é muito limitada, até porque na América do Sul nós temos uma potência, que é o Brasil. Acho que o único que pode bater de frente com o Brasil hoje é o Uruguai, não tá no mesmo nível. E aí, falando em termos mundiais, a Argentina só piora a situação, porque você vai lá pra fora e pega França, pega Bélgica, pega Portugal, também não fica fácil pros hermanos não. Não acho que a Argentina ainda tem capacidade de ganhar alguma coisa. Coitado do Messi. João, falando de Copa América e também aproveitando o gancho do Léo sobre Olimpíadas, Daniel Alves, que nós debatemos aqui, foi cortado da Copa América por questão da lesão, porém foi chamado para a seleção olímpica. São Paulo não se opôs à convocação, lembrando que os clubes não são obrigados a ceder jogadores para a Olimpíada, porque não é data FIFA, e é um título que falta no currículo, no vasto currículo de títulos dele. A torcida do São Paulo fica frustrada porque o São Paulo gasta 1,5 milhão por mês para um jogador que agora vai perder 9 jogos, um dos principais, se não o principal jogador do time do São Paulo. O maior ponto não é nem a questão da liberação. Se um jogador é chamado, tudo bem ele ir, mas 9 jogos, se eu não me engano, o Daniel Alves vai perder. Qual é a sua opinião referente a isso? Assim, aliás, só para destacar, ele vai perder Libertadores e Copa do Brasil, além do Brasileiro, João. Sim, eu entendo perfeitamente. Só que seria incrível ver o Daniel Alves ganhando uma medalha de ouro com o Brasil, porque, acima de tudo, eu sou um torcedor brasileiro. Torço pela minha seleção, sabendo que a seleção já não tem mais o mesmo brilho de antigamente. Então, ver o cara ganhando uma medalha de ouro seria surreal, porque ele já é o jogador com o maior número de títulos, né, no futebol mundial. Então, seria interessante. A minha opinião pessoal sobre isso. Tem que remanejar o calendário. O time não pode sofrer com isso. O futebol brasileiro, o sul-americano, acaba sendo muito defasado com as datas FIFA, datas da Conmebol, com o Comitê Olímpico. Devia ser remanejado, porque isso não acontece na Europa, isso não acontece na América do Norte, isso não acontece na Ásia, porque a temporada é diferente lá. Então, ou remaneja a nossa temporada e muda os dias, ou a FIFA começa a falar, ó, eles, né, precisa ter um consenso, onde o jogador não vai deixar de participar da sua respectiva seleção, mas também não vai prejudicar o time, sem estar jogando desfalcando o time, né, no caso. Aí o time sai no prejuízo. Vale lembrar o São Paulo que já tá sem Arboleda por conta da Copa América. Tem mais jogadores do Benítez e o Luan estão fazendo treino para ver se conseguem retornar a campo, talvez até no jogo contra o Santos. A tendência que o Luan siga fora, o Benítez volte pelo menos ao banco de reservas. O Pedro, do Flamengo, também é outro que ficou muito feliz com a convocação, porém o Flamengo sinalizou que não quer liberá-lo, mas não é nada certo ainda. Só que tem uma diferença. O Pedro tem idade olímpica. O Daniel Alves tá bem longe de ter. Então, Léo, eu sou um defensor de que a seleção olímpica é muito forte, do jeito que ela é. Pra mim, a gente tava até debatendo isso fora do podcast. Eu acho até ok chamar um goleiro ou um zagueiro para dar liderança à consciência defensiva. Lateral direito, é óbvio que o Daniel Alves é o melhor que nós temos. Porém, eu acredito que, justamente por se tratar das Olimpíadas, que o regulamento é um time sub-23, eu acho que até para valorizar a molecada sub-23, em vez de chamarem jogadores acima da idade, poderia caber uma convocação para algum jogador dentro dessa restrição. E com isso, o Daniel Alves, ou seja o jogador que fosse o Fagner do Corinthians, por exemplo, não prejudicasse com o desfalque do seu clube. Mas pro lado do jogador, nada a comentar, ele tem total direito a querer. Como o Daniel Alves mesmo disse, é sempre uma honra vestir a camisa da seleção. O que você acha disso, Léo Rocha? Dos jogadores convocados que passam da idade olímpica, a única que eu gostei foi realmente do Daniel Alves, porque o Léo pontuou bem, é o melhor lateral direito que a gente tem ainda. Eu não sei direito a idade do Daniel Alves, se eu não me engano são 38 anos, posso estar errado, mas não passa de 39, e ainda com essa idade ele consegue ser melhor que todos os laterais direitos que nós temos.
A seleção brasileira olímpica, ela precisa de um líder dentro de campo. Santos e Diego Carlos não são, que são os outros 2 jogadores acima da idade olímpica convocados. Daniel Alves vai ter esse espírito de liderança dentro de campo, sim. E eu acho que em questão da convocação ou não, se era viável ou não, se precisava ou não, em questão de qualidade é o melhor que a gente tem e liderança é o melhor que a gente tem. Então acho que foi muito boa a convocação, eu não esperava. A questão de reclamar que vai prejudicar o São Paulo, por exemplo, como o Santos vai prejudicar o Atlético Paranaense, é de calendário. O calendário não é benéfico para os clubes brasileiros. E as Olimpíadas em si, nenhum campeonato para no mundo. Porque não é uma data FIFA, os campeonatos vão continuar rolando, então vai ter desfalque em qualquer clube. Por isso, lógico que vai ser uma perda para o São Paulo, a Liga Nacional Brasileira tá vindo para corrigir esses erros aí, mas eu concordo com o João, eu acho que a nossa seleção é o nosso maior patrimônio. Então ter um jogador convocado, por mais que prejudique nosso time, é uma honra. Para o jogador também é uma honra. E o ato do Flamengo não querer liberar o Pedro, que tem idade olímpica, sou um pouco egoísta para mim. E eu acho que o Flamengo ele não tem o direito de reclamar, por mais que ele tenha pagado muito caro no Pedro, ele fez um investimento muito grande no time inteiro, então ele tem peças a suprir. Ele não vai perder tanto com o Pedro, que em muitos momentos do Flamengo é até reserva. Então pra mim soa muito egoísta da diretoria do Flamengo não querer liberar o Pedro. E qualquer outra diretoria que não queira liberar um jogador, principalmente na idade olímpica. Por exemplo, o PSG não quis liberar Neymar e Marquinhos. Considerável, eles não têm idade olímpica, então nenhum time tem obrigação. Mas eu acho que sou um pouco egoísta você recusar o jogador de disputar pela seleção, e é algo que ele quer sempre fazer. Vale lembrar também, o São Paulo tem dívidas com o Daniel Alves. O Daniel Alves se acenou positivamente a disputa e a vontade do jogador pesou. Como o Léo disse, é um caso totalmente diferente ainda do Pedro. Eu acho totalmente cabível caso o São Paulo não liberasse o Daniel Alves ou o Atlético Paranaense não liberasse o Santos. Afinal de contas, eles não são de idade olímpica. A questão do Pedro é muito mais embaixo. O Pedro tá dentro do regulamento. Se eu não me engano, o Real Madrid também não liberou o Rodrigo. Mas ainda é questão de calendário europeu que para jogar a Olimpíada ele teria que pular para a temporada lá. Aqui o Brasil, como o Léo mesmo disse também, a gente já tá numa temporada que teria o Gabigol de volta após Copa América e teria o Rodrigo Muniz que vem jogando e tendo boas atuações. Vale lembrar também, Daniel Alves não estava nem na pré-lista. O Jardim lançou uma lista com muitos convocados, o Daniel Alves nem estava relacionado nela. Porém, Jardim disse que, ao ver que sua melhora foi gradativa, ele não teve dúvidas e convocou Daniel Alves, que vai ser um grande líder nessa seleção olímpica. Eurocopa, as grandes seleções fizeram, né? Cumpriram com seu favoritismo, Bélgica, Portugal, Inglaterra. A Alemanha perdeu, mas perdeu para a própria França. O grande destaque, infelizmente, não foi negativo. Afinal de contas, os jogos não têm sido muito de brilhar os olhos. Tiveram até gols bizarros, mas o grande destaque foi por uma quase tragédia que aconteceu. Christian Eriksen teve um apagão em campo, teve que ser reanimado, sua família, os jogadores, todos desesperados. Teve que ser prontamente atendido e levado ao hospital. Porém, ele conseguiu sobreviver, tá bem. Foi colocado um marca-passo para ver as suas frequências cardíacas. Não se sabe ainda se ele vai conseguir voltar a ser jogador de futebol profissional. Se eu não me engano, tem um regulamento na Liga Italiana que não permite que jogadores usem esse equipamento. O jogo foi prontamente cancelado, porém cerca de uma hora e meia depois foi retomado e a Dinamarca obviamente não tinha nenhum psicológico para fazer o jogo. Tanto que o gol foi numa falha do Schmeichel, que é um dos melhores jogadores da equipe, o goleiro. E a Finlândia venceu. Dinamarca, que depois teve um jogo duro, pode ter sua classificação comprometida por conta de um erro da própria UEFA. Não é mesmo, Léo Rocha? Os jogadores eles consentiram com a retomada da partida. Até porque eles tiveram contato com o Eriksen no hospital e isso os motivou. Então eu acho que a retomada da partida foi de consenso de todos os atletas, que eles entraram com um semblante bem motivado na partida. Notícia pra nós aqui, a Argentina acaba de marcar 1-0 contra o Uruguai. Rodrigues fez o gol com um cruzamento do Messi. Sobre o Eriksen e a sua recuperação, o que foi implantado nele foi um cardiodesfibrilador, que fica no coração, que é possível que o Eriksen ele tenha arritmias cardíacas. Esse cardiodesfibrilador, meu Deus, que nome difícil, ele regule essas arritmias. Se o jogador ele ter um risco de uma parada cardíaca, esse desfibrilador ele viria a dar um choque e regular o ritmo do coração. E exatamente, Léo, na Liga Italiana não é possível que você jogue com esse equipamento.
No Brasil também não, por exemplo, eu tava lendo que o Daley Blind da Holanda, ele também tinha esse equipamento no coração, só que na liga holandesa é permitido que o jogador utilize esse equipamento durante a partida. Teve um episódio que esse equipamento parou de funcionar no meio da partida com o Blind, ele desmaiou, mas ele arrumou o dispositivo e hoje ele joga normalmente. Mas na Itália, por exemplo, que ele joga na Inter de Milão, não seria possível. A Eurocopa, que ainda vai ter mais uma rodada, foram 2 jogos para cada clube. Tem muita competição pela frente, estamos tendo jogos intercalados, ainda vai ter o mata-mata, vamos ver quem vai se classificar. Você vê algum favorito nesse início de competição, Bruno? Antes de falar sobre quem eu acho que é favorito, você falou sobre a Inglaterra, que a Inglaterra vinha bem. Esse time da Inglaterra é meio estranho, mano. O time tem boas peças, mas sei lá, não tá jogando futebol bonito, aquele futebol que convence. Ele ainda colocou o técnico da Inglaterra, acho que eu esqueci o nome dele, mas, mano, ele colocou o Sancho no banco, tipo, ele ser reserva naquele time é muita sacanagem, mano. E sobre os favoritos, eu vou de França ou Portugal, que são, pra mim, as duas seleções que têm os melhores times, que estão jogando melhor. Uma Bélgica também pode aparecer e também ser campeã do torneio. Aliás, Bruno, como você bem pontuou, a Inglaterra, que é o país que, pelo menos, segundo a grande tradição, inventou o futebol, tem uma Copa do Mundo de uma maneira polêmica, vem fazendo grandes times e, de fato, acaba não animando tanto. Se eu não me engano, o Southgate, que é o técnico da Inglaterra, convocou 3 laterais direitos para a seleção, e o Sancho no banco é uma escalação questionável, no mínimo. É uma seleção que pode entrar na ala de pipoqueiros. Eu me pergunto como estaria a cabeça de Charles Miller. Será que ele é um herói no Brasil e um vilão na Inglaterra? Porque ele traz o futebol pro Brasil e os próprios ingleses não conseguem ganhar nada, ele traz pra cá e o Brasil é pentacampeão, meu caro Bruno. Ele convocou 3 lateral direito, aí na estreia ele entrou com um zagueiro improvisado na lateral. Eu não entendi bem o que ele tentou fazer, a ideia dele ali. A seleção acabou ganhando, porque era querendo não a mais forte, a favorita, tinha jogadores melhores, e ganhou de 1-0 ainda, um jogo chorado, um jogo feio, e hoje empatou num 0-0 sem criatividade nenhuma. E mais uma vez o Sancho não entrou pra jogar, velho. Eu quero entender como esse cara não coloca o Sancho pra jogar. O melhor jogador da Inglaterra e ele não põe. Vamos ver se ao decorrer da competição o técnico ouve mais, não só o Brunão, como grande parte dos espectadores e dos amantes de futebol. Pegando o que eu falei lá atrás, um grande jogador, o grande destaque, o grande astro do futebol brasileiro, Neymar é o segundo artilheiro, já ultrapassou Ronaldo Fenômeno, fica atrás apenas de Pelé. E a tendência é que ele ultrapasse o Pelé, porque na teoria, pelo menos, ele tem muitos jogos ainda a fazer pela seleção brasileira. E o Pelé não tá tão distante assim na quantidade de gols. E mesmo assim é criticado, pois a maioria dos gols que ele fez foram de pênalti, não só na seleção, mas no ano ao todo, né, nesse 2021. Ele tem Copa das Confederações 2013, tem a Olimpíada e não disputou a última Copa América, tá disputando essa e jogou muito bem contra o Peru. Não tem Copa do Mundo, 2010 não foi chamado, 2014 se lesionou, 2018 jogou lesionado. Talvez, como já foi debatido no último podcast, essa possa ser a última Copa do Neymar. Em 2026 ele pode ser até convocado, mas já como coadjuvante. Você acha que o Neymar é subvalorizado, supervalorizado? Você acha que o Neymar só tá recebendo os créditos que merece, Léo Rocha? O que ele recebe não é o que ele merece. A gente debateu alguns podcasts atrás sobre o que ele poderia vir a ser ainda no cenário mundial, em questão de melhor do mundo. Mas o tanto que ele joga na nossa seleção não é bem visto pelos nossos próprios torcedores. Há muita crítica em cima do Neymar, há muito peso. E eu acho que não condiz. Os números já refletem e o desempenho também. Ele foi o melhor jogador da partida contra o Peru, jogou muito bem contra a Venezuela. Claro que a seleção como um todo não foi brilhante, por mais que tenha feito um bom resultado nos 2 jogos. Mas ele é disparado o melhor jogador e eu acho que vai ser sim o melhor jogador da Copa América. Mas é mal visto pelos nossos torcedores. O grande Ícaro Caldas e famoso Ícaro Análise, ele colocou o Neymar como o maior jogador de seleções atuando no futebol hoje. Eu ainda acho que o Cristiano Ronaldo ele tem uma importância maior para Portugal, joga melhor,
já trouxe títulos importantes para Portugal. O Neymar também, é claro, mas é bem evidente que sim, ele tem esse poder na seleção brasileira e essa qualidade toda. Eu acho ainda que ele tem que ajustar algumas coisas, não só na seleção brasileira, como no Paris Saint-Germain também. O Neymar, ele é o jogador, acho que mais habilidoso do mundo, de habilidade na hora do X1, ele tem muita capacidade, mas ele já é muito marcado pelos adversários. Quando o Neymar toca a bola, é comum você ver 4 jogadores adversários em cima dele. Você tem 11 contra 11 no campo. Então, se você joga 4 para cima de um, é óbvio que vai ficar jogador com espaço livre. Por isso que eu gosto quando o Neymar joga na ponta e quando ele solta a bola rápido. Porque se você joga a bola na ponta, você tem a linha lateral atrás de você e na sua frente os marcadores. O Neymar, ele tem a habilidade para passar desses jogadores. E ele tem a habilidade de colocar os companheiros deles em uma boa condição. E esses companheiros vão estar livres de marcação. Eu acho que ele tem que soltar mais a bola, distribuir mais esse jogo. Ele tem capacidade e habilidade para isso. E falta ele olhar para os companheiros um pouco mais durante o jogo. Ele não tem feito isso. Tem prendido muita bola, segurado muito. Tem levado muita falta, irritado o adversário. Isso em algumas partes é bom, mas em algumas partes é ruim. Por que é bom? Porque ele vai ficando intenso dentro do jogo. Ele consegue criar mais, mas o adversário começa a bater, e isso nunca é legal. Então eu acho que ele precisa trabalhar um pouco mais para o time. Às vezes eu acho que ele prende muita bola para si, acaba gerando resultados às vezes, ele faz bons lances, faz gols, mas poderia sair mais se ele soltasse mais a bola. O Brasil venceu com facilidade, como eu já disse, o Neymar foi eleito o melhor em campo, porém teve momentos que o Neymar... Por exemplo, no começo do jogo ele perdeu uma boa chance de gol e teve um pênalti que o VAR checou e acabou revertendo a decisão do juiz em campo. E aí logo em seguida o Neymar fez um gol. Depois o Neymar até relembrou seus momentos de auge, fez ótimas jogadas, porém prendendo muito a bola. O que até irritou algumas pessoas, só que é o que dizem. Talvez se fosse um De Bruyne fazendo isso pela Bélgica, o Messi fazendo pela Argentina, o CR7 fazendo por Portugal, não irritaria tanto quanto o Neymar. Sim, talvez seja apenas valorizar o que é de fora e de quando é aqui de dentro, tecer críticas. O Sormani, do grupo Disney, disse que o Neymar é o melhor jogador pós-Pelé, que o Neymar é mais jogador que Zico, Ronaldo Fenômeno. Eu acho que jogador... Não dá para falar que o Neymar é. O melhor jogador envolve um todo. A carreira que o Zico teve, a carreira que o Ronaldo Fenômeno, então, é incomparável. Mas concordo com o Léo. O Neymar é, sem dúvida, o mais mágico. A mentalidade dribladora, a ousadia e a alegria que o Neymar tem é incomparável. Mas você concorda que o Neymar seja o melhor jogador do Brasil pós-Pelé, Bruno? Não o melhor. Ronaldo e o próprio Zico cantaram mais que ele, tiveram carreiras melhores que a dele. Mas os números estão aí, não mentem. Ele sempre responde pela seleção. Se eu não me engano, ele nunca perdeu jogando aqui no país. Ele tá pra ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira. E mesmo assim, sempre ter sem críticas a ele, porque não é nem questão de valorizar mais do que é de fora. O povo brasileiro atribui muito sucesso na seleção, que é uma Copa do Mundo, sabe? E, como ele ainda não conquistou o tão sonhado Hexa, atribuem como se ele fosse um fracasso, dentro da seleção mesmo, ele tendo esses números tremendos e absurdos. É bem verdade que, por exemplo, na época de Zico tinham grandes jogadores, na época de Ronaldo tinha Rivaldo, em 2006 tivemos uma grande seleção com o Ronaldo, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho. Porém, com o Neymar temos jogadores bons. Até, se eu não me engano, o próprio Sormani disse, o Neymar é o líder da seleção brasileira mais fraca. Dentre os grandes jogadores, ele é o que tem a pior seleção disponível para ajudá-lo. Mesmo assim, ele conseguiu uma Copa das Confederações, conseguiu o ouro olímpico, até então sendo o único jogador que foi protagonista a conseguir trazer essa medalha de ouro para o Brasil. Só que, para muitos, ainda falta alguma coisa. E para você, João, ainda falta? O que falta para o Neymar, de uma vez por todas, deixar de ser criticado por esse povo e valorizado, tendo em vista que ele é o segundo jogador com mais gols na história da seleção brasileira? Primeiras críticas, tá? Neymar, ele é mágico, mas não se compara a um Romário, ao Ronaldo nas suas grandes fases. Não tem nem como comparar. Não é porque o cara ganhou ou não Copa, mas fica inconcebível. Claro também porque as posições são diferentes. Eu acho que o Neymar, na posição dele, se ele joga ali de ponta, no caso ponta esquerda, aí sim talvez ele seja o maior. Outra coisa,
O Neymar só tem os números que tem porque não tem outro além dele para convocar. Não tô desmerecendo o que o Neymar conquistou até agora. O Neymar não tem um substituto. Então, você precisa colocar o Neymar toda vez. Ele precisa assumir a responsabilidade toda vez. E ele alcança os números que ele vem alcançando. Isso é normal. Eu acho que se o Neymar fosse realmente um jogador que se doa pela seleção, ele já teria ultrapassado há muito tempo o Pelé. Porque ele unanimamente é convocado pelo Tite, pelos técnicos que passam pela seleção. Então, eu acho até um pouco defasado esses números que ele tem. Era para ele ser, se realmente ele se doa e tem toda essa entrega, ele devia ter ultrapassado já muito. A maioria dos, como você citou, Léo, a maioria dos pênaltis, dos gols dele foi de pênalti. Agora os elogios. Cara, o Neymar, ele é incrível, né? Você consegue colocar ele em qualquer lugar que ele vai jogar. Ele é um jogador diferenciado, não tem como. Do restante da seleção, ele é o melhor, disparado. Isso desde 2014. Realmente o que disse sobre ele pegar uma seleção que não tá ao mesmo nível que ele, isso é verdade. Ele tá bem acima dos outros jogadores. Só que parece, ao meu ver, que ele não demonstra tanto isso em campo. E isso acaba prejudicando. É como eu disse, a gente leva muito em consideração a vida do jogador fora de campo também. E isso atrapalha. E falta uma Copa do Mundo, né, para ele ganhar um certo respeito. Comparações vão surgir com os outros jogadores, com o Messi, Cristiano, porque o brasileiro não é que ele quer pegar no pé, mas ele quer ver na sua seleção o melhor. Não é porque o outro pode fazer. O outro que faça o que quiser, mas o nosso tem que ser o melhor. Não faça igual, entendeu? Porque nós tem que ter o melhor. A gente tem 5 Copas do Mundo. A seleção que participou de todas as Copas. A seleção que sempre jogou bonito. E agora a gente passa por um perrengue assim inacreditável. Eu acho que a gente ia ficar um bom tempo em Copa do Mundo, assim como o pessoal ficou um tempo atrás e veio ganhar só em 94. Então, o Neymar tem que se doar mais. Eu acho que esse é o foco dele. Se doa mais em campo, que eu acho que o torcedor brasileiro vai começar a ficar mais contente. E se doar de verdade. E, ao que eu vejo, não é o suficiente. Eu discordo um pouco do João, tanto em questão do Neymar quanto em questão da seleção. Para mim, o Neymar ele se doa muito na seleção brasileira. Ele tem, acho que até uma tatuagem. Vocês não têm noção de quanto eu sou viciado em vencer. E eu vejo a gana dele dentro de campo. Tanto que ele não solta a bola, ele quer a bola para ele todo momento. Eu vejo ele com muita vontade e aos poucos ele vem chegando nos números do Pelé. E eu acho que ele não tá tão longe assim do que ele poderia mostrar, até porque ele não faz gol toda hora, mas ele dá muita assistência também. Ele tem mais participações em gols, seja em assistências e gols, do que jogos pela seleção. Isso já é muita coisa, já diz muito. O desempenho dele na seleção já é ótimo e a seleção como um todo, pra mim, é muito boa também. Claro que o Neymar, ele é muito além de todos os outros jogadores, mas aqueles jogadores que estão abaixo do Neymar, pra mim, estão no mesmo nível e no nível de qualidade. Muito bom. A gente tem, por exemplo, o segundo melhor volante do mundo, por exemplo, que é o Casemiro. Claro, não tem mais os mesmos laterais, mas na nossa zaga hoje, por exemplo, de seleção é a melhor do mundo. Thiago Silva e Marquinhos. O Éder Militão jogou contra o Peru e jogou muito bem, então a gente tem opção. Eu vejo muita gente falando que precisa de uma reformulação na seleção brasileira. A reformulação está acontecendo. Você pega os jogadores que foram eliminados para a Bélgica, muitos já não estão sendo convocados. A escalação daquela época é muito diferente. Não tem mais William, não tem mais Felipe Coutinho, o Marcelo não está mais, o Miranda, que é um ótimo zagueiro, não está mais, então a reformulação está acontecendo. Eu acho que a seleção hoje ela só não ganha, por exemplo, mas não jogando mal também, eu acho, falando assim pelo plantel dos jogadores de França e de Bélgica. Das outras seleções, o Brasil tem muita capacidade de ganhar, assim, de entrar como, tipo, nas apostas, você colocar como favorito. Eu acho que a terceira seleção mais forte do mundo é o Brasil hoje. É muito forte. Era dito isso, Léo, antes da Copa de 2018. O Brasil ele sempre vai ser favorito. Isso é fato. Mas, igual você disse, para França e Bélgica não ganha mesmo. Mas essas especulações de que o Brasil está muito pode surpreender, acabam nos frustrando. Eu acho que é bom a gente esperar menos da seleção e acabar se surpreendendo. É o que eu gosto de ver, assim como aconteceu na Copa América passada, do que a gente superestimar os caras e os caras não representarem em campo. Eu acho que não é superestimar, eu acho que é ser realista. Nossa seleção é uma seleção boa. Eu acho que se a gente joga hoje contra a França, por exemplo, não sei se a gente vai ganhar, mas eu também não consigo falar que a gente vai perder de goleada.
Pra mim vai ser um jogo equilibrado. A gente tem a capacidade de jogar bem contra a França também, contra a Bélgica. Não é uma seleção muito aquém deles. A gente tem capacidade, pô. Acho que não é valorizar demais as nossas peças. É ver que, assim, eles jogam nas melhores equipes do mundo, que todo mundo fala bem da nossa seleção lá fora também, e a gente tem que começar a valorizar a nossa amarela. Eu não acho a gente fraco, não. Não quero também superestimar e nem subvalorizar a nossa seleção. Vamos ser realistas. Acho que a gente tem capacidade, sim. Na minha opinião, a seleção brasileira no nosso continente se assemelha um pouco ao Flamengo no Rio de Janeiro. O Tite não encontra dificuldade alguma de classificar a seleção para a Copa do Mundo. Ele assumiu o time em maus lençóis e foi campeão simbólico das eliminatórias, passando com muita folga. Lidera essa eliminatória com muita folga. Ganhou a Copa América sem dificuldade e ganhou esses 2 jogos também sem dificuldade. Assim como o Flamengo hoje está muito acima do Vasco, do Botafogo, até mesmo do Fluminense que vem bem, mas ficou evidente na final do Carioca que o Flamengo é muito mais time hoje que o Fluminense. O Brasil é muito mais time que as demais seleções do continente americano. Então acredito eu que, até pegando o gancho do João, na Copa do Mundo também foi assim, só que o Brasil já apresentou uma decadência nos amistosos pré-Copa. Então, eu acho que o Brasil devia fazer uma excursão na Europa, vamos assim dizer. Todo brasileiro que acompanha a seleção bate na mesma tecla. A CBF não marca amistosos e desafiadores. A CBF marca amistoso contra a Zâmbia. Nada contra a seleção da Zâmbia. Gabão, Haiti. Isso não é um desafio para a seleção pentacampeã do mundo. Desde que o Brasil foi eliminado da Copa de 2014, eu vinha falando que o Brasil precisava de um amistoso contra a Bélgica. A CBF sequer cogitou. Chegou na Copa, foi eliminado para a própria Bélgica. Eu acho que o Brasil tinha que jogar amistoso. Claro que assim como a Europa também tem seleções como Ilhas Faroe ou Macedônia, que são seleções que são até mais fracas do que, por exemplo, uma Venezuela, uma Bolívia. Mas eu acho que dava para o Brasil jogar com os amistosos. Não precisa ser contra a Alemanha, França, Bélgica, mas jogar contra uma Holanda, jogar contra a Itália, que está vindo muito bem, uma sequência de vitórias impecável, até mesmo contra uma Croácia, que é um time que é mais arrumado. Eu acho que se a seleção fizesse esses jogos e conseguisse vencer, aí a torcida que está mais insegura com a seleção ia tirar isso da cabeça. Concordo bastante com você, Léo. Precisa desses amistosos, mas o meu medo é justamente o calendário prejudicado pela pandemia. Estamos em junho de 2021 e a Copa começa em novembro de 2022. A gente ainda tem muitas rodadas das eliminatórias para acontecer. A gente tem acho que umas 6 ou 4 rodadas desse turno e um turno inteiro pela frente ainda para jogar. Então são muitas partidas. E a gente joga considerando 2 partidas a cada convocação e joga uma vez por mês, basicamente. Se a gente acelerar o calendário, vai ficar difícil de marcar amistosos contra time europeu, mas precisava sim, a gente precisa testar com ele sim. Bom, depois de um debate acalorado no sentido de expor as opiniões, num debate muito bom para você ouvinte, especialmente dedicado a vocês, e agora para encerrar nosso podcast da semana, a gente vai fazer um game que não é muito bem um game, é um duelo. Eu separei 8 jogadores que foram superestimados, muitos diziam que ia ser uma coisa, acabou não sendo, ou são jogadores que estão há muito tempo naquele clube, mas ninguém entende como ele é titular há tanto tempo do clube. Jogador que quando saiu você falou, esse vai ser craque, e acabou não sendo, e hoje são secundários, são coadjuvantes ou até mesmo criticados pela torcida. Eu separei um jogador de cada equipe, não peguei nenhum jogador que fosse da mesma equipe de um outro já escolhido. Então eu vou começar com um duelo paulista. 2 jogadores que viveram altos e baixos, mais baixos do que altos, mas viveram sim uns bons momentos no clube. Eu quero que vocês me digam quem vocês acham mais superestimado, ou seja, mais eterna promessa. Quem decepciona mais, que você esperava mais, juntando ao todo, pegando os seus critérios. Não apenas um, mas num contexto geral. Léo Rocha, Luan 7, do Corinthians, ou Pablo, do São Paulo? Pablo. Vou votar no Pablo porque o Luan, ele surgiu como uma promessa e nessa promessa rendeu muito. Hoje ele não tá tão bem, mas o Pablo, ele ainda
não mostrou tanto ao que veio, não trouxe grandes feitos ainda. Por isso que eu vou colocar o Pablo mais como uma promessa que não deu certo, porque a do Luan deu. Acompanha o Léo, João? Sim, com certeza, porque o Luan, ele foi ali 2016, 2017, ele foi uma promessa que rendeu. O Pablo foi uma promessa que, quando realmente se esperava dele, ele não mostrou. Ele foi só uma promessa, não passou disso. E pra você, Bruno, vai ser unânime? Mesmo considerando hoje em dia o futebol do Luan abaixo, o Pablo ainda vence esse duelo? Vence, com certeza. O Luan, como o Luan já ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, participou do Ouro Olímpico. Tá aí, então, Luan avança a próxima fase. E você, Léo, você não falou? A gente precisa saber a sua opinião, meu cara. Se eu tiver que votar, avaliando por carreira não tem comparação. O Pablo foi muito mais superestimado do que o Luan. Que eu acho que justamente o Luan se esperava muito mais do que se esperava do Pablo. E ele rende quase que a mesma coisa que o Pablo rende. Então talvez o nível de decepção o Luan seja maior. Porque o Pablo, no mínimo, eu vejo ele correndo. O Luan, parece que às vezes ele nem se esforça. Então eu acho que eu iria de Luan. João, outro duelo. 2 jogadores que fizeram história no Santos. Um jogador que fez a harmonização facial, foi pra balada, Lucas Lima. Outro jogador que foi pra Europa, expulsou um técnico do Fluminense, Paulo Henrique Ganso. Quem avança? O Lucas Lima, tudo bem, uma promessa, mas não que ele renderia muito comparado ao Ganso. O Ganso, a gente afirmava que ele ia jogar muito na Europa. Ele ia ser um estilo Neymar. Ele ia ter sucesso na carreira dele, muito sucesso. Agora o Lucas Lima não. O Lucas Lima era uma promessa, mas não tanto quanto o Ganso. Então o Ganso decepciona mais. Eu vou de Ganso. Nossa, eu vou de Ganso com certeza absoluta, velho. Nós que falava que o cara ia ser melhor que o Neymar, aí o cara tá, mano, no Fluminense, velho. E você, Léo Rocha? Você vai de reserva do Fluminense ou de reserva do Palmeiras? Eu acho que o Ganso é a maior eterna promessa aí, sim. E ficou evidente agora o ódio do Bruno contra o Fluminense, hein, também. Ele falou com um tremelique na voz. Não é um ódio. Um desdenho. Reserva do Fluminense. Mano, o cara é reserva do Fluminense. Então, o Ganso se junta ao Pablo como os avançados. Esse eu também acompanho vocês. Acho que o Ganso, seguindo o critério de Pablo e Luan, o Ganso esperava mais, então o Ganso acabou decepcionando mais também. O Lucas Lima, se você pegar o auge dele, ele ainda tinha jogos discretos, jogos que ele estava apático, que ele não corria tanto. O Ganso, ele ainda tem habilidade. Eu ainda acho que o Ganso sempre teve e continua tendo mais habilidade que o Lucas Lima. E justamente por ele não render mais que o Lucas Lima, mesmo tendo mais habilidade, eu acho que ele merece passar. Agora a próxima fase, começando com o Bruno. 2 pontas. Um deles ganhou o prêmio Revelação pelo Goiás, Michael. O outro já foi considerado o novo Neymar, Neilton, que chegou a passar pelo Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Internacional e não deu certo como titular em nenhuma das equipes. Pra você, Bruno. Eu vou de Michael, velho. Depois que ele fez aquele gol contra o Internacional lá, que ele saiu driblando todo mundo, nós falamos, pronto. Era isso que nós tava precisando na seleção. O cara vai vir aí jantando todo mundo. O Neilton, eu acredito que foi mais um delírio coletivo. E pra você, Léo, acompanha o Bruno? Você vai votar no jogador que tem um ótimo empresário, que conseguiu colocar ele em 29 grandes clubes brasileiros? Ou no Michael, que poderia escolher ser titular no Corinthians, escolheu a reserva do Flamengo? O Michael é mais eterna promessa, sim. Justamente pelo que o Bruno falou, a gente achou que ele ia despontar muito, todo mundo queria. Já o Neilton, ele só despontou, sinceramente, porque ele tinha o cabelo parecido com o Neymar e a mesma letra do nome do Neymar. Exatamente, delírio coletivo. Eu, sinceramente, quando o Neilton surgiu, eu olhei assim e fiquei... Joia, beleza. Aí quando o Michael surgiu, não, pô, esse moleque é bom. Então eu vou de Michael. Lembrando que na época que o Rogério Ceni assumiu São Paulo, ele deu o Hudson, que na época era titular absoluto do São Paulo, em troca do Neilton. O Rogério Ceni escalou o Neilton na maior parte dos jogos como titular do São Paulo e ele sequer fez um gol pelo clube. Ele ainda chegou a jogar no Inter, se eu não me engano, ele também não balançou as redes pelo Inter. Ele teve até bons momentos no Botafogo, no Vitória, não se firmou. Vai ser unânime de novo, João? Neilton ou Michael? Mesmo sendo inútil a minha escolha, eu discordo.
Pra mim, de verdade, eu acho que o Michael, não uma promessa, mas ainda tem muito a render. Ele só não rende tanto porque ele tá no Flamengo. E ali ele não vai ter espaço. Agora, se ele volta pra um clube menor, tipo uma Chapecoense, um Cuiabá, ele consegue demonstrar de novo o futebol que ele tem. Agora, o Neilton, meu amigo, isso aí é uma draga. Isso é um desastre. Isso não deveria nem ser chamado de jogador de futebol. Se o Neilton estiver ouvindo isso é apenas uma brincadeira, um jogo, não precisa ficar bravo com a gente. Toda a solidariedade ao Neilton, que provavelmente em salário de jogador de futebol conseguiu uma bela renda que nós, Footloosers, não conseguiremos. Mas concordo com o João, eu também iria de Neilton nessa, porque acho que o Michael, além dele jogar a maioria dos jogos pela equipe do Flamengo no lado oposto da qual atuava no Goiás, uma prova disso é o companheiro dele na reserva, o Vitinho. O Vitinho, ele tá crescendo muito, cada vez mais ele vem jogando uma bola de maior nível. Porém, o Vitinho pagou um valor, uma quantia absurda e ninguém acha que valeu a pena. Mas agora tá rendendo. O Michael, eu acho que pode ser um efeito parecido. E o Neilton, justamente porque ele jogou, não foi só o São Paulo, não foi só o Inter, não foi só o Botafogo, não foi só o Cruzeiro, não foi só o Santos. Todos os clubes botavam alguma fé no Neilton e ele não conseguiu, infelizmente, para a carreira dele render. Mas, como a voz da maioria vence e não somos uma ditadura, Michael avança. E agora vamos ao último duelo, começando com o Léo. O duelo talvez você nem estivesse esperando esses dois, ou pelo menos um dos dois eu garanto que vocês não estavam esperando. Um deles é Jean-Pierre. Eu fiquei entre ele e o Mateuzinho, mas acredito que o Jean-Pierre pode ser melhor para esse game, porque ele é taxado de uma coisa que outros jogadores também são, que é de preguiçoso. A torcida gremista usa esse argumento com ele. E o seu adversário é o Alisson, do Santos, jogador que é da base do Santos, é titular há uns 6, 7 anos da equipe e que não apresenta muita qualidade com a bola no pé. Ele apresenta uma defesa que nem se compara, por exemplo, com a do Ralf no Corinthians, ou até se for pegar do Felipe Melo no Palmeiras, do Luan no São Paulo. Ele marca, faz o básico e a torcida do Santos às vezes parece estar cansada, porque ele já é titular há muito tempo e nunca apresentou um futebol tão constante, tão bom ao ponto de ser titular inquestionável. Para você, Léo, quem merece a vaga na semifinal? Quem merece, eu acho que é o Alisson. Eu não vou votar no Jean-Pierre porque eu acho que ele é um jogador muito bom. Concordo com a torcida gremista. É o tipo de jogador que joga quando ele quer, mas ainda é novo, ainda tem muito a se mostrar, e eu acho que é um bom jogador. Então eu acho injusto a gente levar o Jean-Pierre como superestimado, como promessa que não deu certo, porque ele ainda vai vingar. O Alisson, é difícil colocar o Alisson também, porque pra mim é um bom jogador. Você citou pitbulls aí do nosso futebol, como o Ralf, como o Felipe Melo. O Alisson, pra mim, ele tem essa característica, não com a mesma qualidade dos dois comparados, mas ele é um bom jogador também. Pra mim também nunca despontou como uma promessa, mas acho que não ganha do GPR como superestimado, não. Pra mim o GPR faz valer e o Alisson nem tanto assim. Então eu vou de Alisson. Acompanha demais, eu vou muito de Alisson. Eu gosto bastante de futebol do Jean-Pierre. Concordo, e ainda concordo com o Léo, que ele falando, mano, joga quando ele quer, velho. E você, João, decisão unânime? Unânime, mas eu vou dar meu ponto aqui. Tá ligado aquele negócio de pouca mídia e muito futebol? É o caso do Alisson. Ele sempre jogou bem, não acima da média, jogou bem, mas eu acho que nunca teve uma mídia muito grande em cima dele. Eu acho que aí ele não era tão visado, mas ele sempre jogou, na minha opinião, bem. Entendeu? Ele é um bom jogador na posição. Isso mesmo, é desse jeito. O João falou tudo agora. Bom, a torcida santista não parece, talvez até pelo ciclo ser muito longo do Alisson já como titular no Santos, é porque é um jogador que não oferece nada a mais. Ele faz a dele e talvez a torcida do Santos queira algum jogador que faça mais do que o básico. Então, vamos agora à semifinal. Já vamos começar por esse lado da chave. Eu acredito que esse vai ser fácil, já que vocês elegeram Alisson com dor no coração. Agora a semifinal é Alisson contra Michael. João, quem passa? O Alisson passa, porque o Alisson, se eu não me engano, eu não tenho certeza, o Alisson é um pouco mais velho que o Michael, então é menos chance de tentar vingar. O Alisson tem 28. Você acompanha a opinião do João, Bruno?
Eu discordo, eu vou de Michael, mano. O Alisson, querendo ou não, ele sempre jogou bem, mano. Ele nunca entregou. Ele fazia o básico e tava lá. Ele ainda é titular no time que ele joga. E você, Léo? Você desempata. Tô com o Bruno. Michael passa nessa. O Alisson, ele pode ser o feijão com arroz regular, mas é bom. Mais velho, eu acho que ele sempre entregou o que esperavam dele. Então, acho que é um pouco ingrato da torcida santista se reclamarem dele. Porque, por exemplo, o Ralf nunca entregou tecnicamente pro Corinthians um futebol espetacular. Ele fazia o básico muito bem. O Alisson faz o básico muito bem também. Claro que não tanto quanto o Ralf, quanto o Felipe Melo, mas joga muito bem sim. E o Michael, ele já não é tão novo não. Tem 25 anos, não correspondeu tanto que a gente achava. Pra mim foi um cometa só. Passou e já foi. Aliás, falando em cometa, lembrem daquele corte de cabelo que talvez tenha sido o melhor momento dele pelo Flamengo, que era um lobo uivando para a lua cheia. Se fosse concurso de penteado, certamente ele venceria por decisão unânime. É até curioso o caso do Alisson, porque pegando o jogador de prata da casa, o Luan do São Paulo vem de Cotia e sempre esteve nas graças da torcida do São Paulo. É considerado um dos melhores da função no futebol paulista, até no futebol brasileiro. Quando não joga, o São Paulo sente muita falta. E o Santos, que o Alisson faria essa função do Luan, claro que com características um pouco diferentes, parece já ter chegado no estupim com a torcida. Infelizmente, o fã-clube de João a favor de Michael parece não ter surtido efeito. Ele não votou no Michael em nenhuma das duas vezes, porém ainda assim o Michael vai para a final. Quem será o seu adversário, Bruno? Pablo ou Ganso? Ganso, mano, a gente falava que o Ganso ia ser melhor que o Neymar. Ganso, sem dúvidas. Sendo inútil mais uma vez, vamos lá. Tudo bem, a gente poderia colocar o Ganso, mas seria engraçado também colocar o Pablo, porque o desgraça de jogador é esse Pablo. Eu botaria o Pablo fácil, mas vamos de Ganso. A torcida São Paulina concorda com o João na parte do futebol do Pablo. O Pablo que, curiosamente, é o artilheiro de São Paulo na temporada, mas até por ser a contratação mais cara da história do clube, passa longe, assim como o Vitinho, por exemplo, no Flamengo, de ter entregado. Aliás, vale também destacar que o Pablo nunca teve uma média de gols muito alta. As temporadas que ele fazia muito gol, por exemplo, nunca chegou na quantidade que o Luciano e o Brenner do próprio São Paulo marcaram temporada passada. Ainda assim, Raí, Pássaro, Leco julgaram que pagar mais de 20 milhões do Pablo era uma boa ideia. E aí agora o Pablo paga o Pato. Não necessariamente, porque o Pato foi outro que não rendeu e saiu do São Paulo, só não tá nessa lista porque ele não tá atuando no Brasil. Assim como o Arthur, por exemplo. Deixa eu dar minha tese aqui. Se ele fosse bom, o Real Madrid teria ficado com ele. A gente podia ter pego o Pato, que foi jogar na MLS, a gente podia ter pego o Arthur, que já tá na lista de transferência da Juventus, mas a gente priorizou em solo brasileiro. E o Pablo, que foi pro Real Madrid, lembrando que o Casemiro fez um caminho parecido, ficou no Real Madrid, o William José fez um caminho parecido e tá na Europa até hoje. O Pablo acabou retornando e está eliminado, ou seja, nem na questão dos piores a torcida elegeu o Pablo. O Pablo, então, tá eliminado, o Ganso avança. E agora o duelo de titãs, Ganso e Michael. O João, eu acho que tá meio óbvio o voto, né, João? Meu voto é Ganso. E pra você, Bruno? É só a gente fazer uma comparação. O Ganso, ele era pra ser titular do Barcelona, que nós falávamos que o cara ia ser... Pô, hoje ele é reserva do Fluminense. Pô, o outro lá, o Michael, pelo menos é reserva do Flamengo, né, mano? Acho que a pior decisão da carreira do Michael foi ter ido pro Flamengo em vez do Corinthians, porque o Corinthians está exatamente precisando de um ponto hoje em dia. Função exata que o Michael iria estar exercendo no Corinthians. E pra você, Léo, vai ser unânime o nosso vencedor? Unânime. Eu sei o motivo do ódio do Bruno pelo Fluminense, mas eu não vou falar. Vou de Ganso, porque a gente criou muita expectativa em cima do menino, não vingou tanto assim, foi pro Europa e não aguentou. Eu vou já passar um pano aqui, ele foi reserva do Amiens, da França, então Fluminense muito maior que o Amiens, respeita a Bruna. Ganso, a maior promessa do futebol brasileiro que nunca vingou. Sabe quem não era reserva do Amiens?
Steve Mendonça, ex-jogador craque do Corinthians, o famoso Pica-Couve, que eu sempre defendi. E, aliás, Joga teve muito. ótima passagem pelo Bahia. Ótima passagem pelo Bahia. Joga muito no Ceará. Speed Mendonça, se você estiver ouvindo isso, um grande abraço pra você. Nós E pro chamamos. Neilton, novamente, Neilton. Não é nada pessoal, viu, Neilton? A gente Não, Neil. ama todos os jogadores do futebol Nada brasileiro. pessoal, Neil. E pra você, Pablo Felipe, teve um preço alto. Você desperdiça gols, mas você é um cara muito educado. Continua A educação assim, vem pô. de casa. E você é uma ótima pessoa. Se o jogador jogar com caráter, você é a seleção brasileira, Pablo. Você estará sempre no nosso coração. Não necessariamente dos 30 milhões de São Paulinos, mas os nossos aqui do Fute Losers. Você tá no nosso coração, Pablo. Filhão, Nosso só no eterno seu. Pablo Só no seu, Careca. só no seu Nosso coração, eterno Léo. Pablo Careca. Só no seu coração. Já que ele não, o João não coloca Pablo no coração dele, ajude ele a colocar o seu coração, garota que está Ah, ouvindo vou parar com isso. essa palhaçada aí. Já deu, já. Se você... Já deu, já deu, já deu, já deu. As inscrições estão fechando. Último fim de semana. Já sabem a hashtag. Muito obrigado. Agora, parabéns ao Paulo Henrique Gans que venceu o desafio. A gente vai chegando ao fim de mais um podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão inscrever-se. Eu acho que é bem sugestivo. Caso você tenha dúvidas e não tenha muita ciência de como mexer no YouTube. Tem um joinha pra cima, você clica se tiver gostado do vídeo. Tem um joinha pra baixo, você não clica nele, senão seu PC explode. Brincadeira, você pode clicar também, é bom pra gente ter um feedback. Ativa o sininho se você quer ter as próximas atualizações. Tem game na página, tem uma entrevista com o Pedro Nascimento, como foi prometido no último, já saiu. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Até a próxima semana. E Léo, pode soltar a frase. Eu sei que você tá animado. Vai, garoto. Pode soltar. No fute a gente é loser. Aqui no podcast a gente é winner. Vem com a gente que a gente ensina. Foot Losers.